Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Qual é a idade ideal para aprender educação financeira e empreendedorismo? De acordo com alguns estudos internacionais, a educação financeira e o empreendedorismo devem ser iniciados ainda na infância. Olá, boa noite. O programa Oportunidades está começando e é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Por que é importante as crianças aprenderem educação financeira? O que muda na vida delas, o que muda na família? Para responder essas e outras perguntas, eu quero apresentar aqui as nossas convidadas de hoje. Primeiro eu apresento aqui a Arilda Teixeira, ela é economista, doutora em economia, professora da FUCAP. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite. Obrigado por ter vindo. Eu apresento também a advogada Ivana Bonesi, advogada, mestre também em Direito, professora da FDV e sócia proprietária do Inova Kids, que é um curso que trabalha justamente isso, a educação financeira e empreendedorismo com as crianças, né? Boa noite, Guilherme. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite. Obrigado pela presença de vocês duas aqui hoje. Vamos aprender muito e, telespectador, anota tudo que elas vão dizer aqui hoje para a gente aprender mais sobre educação financeira, sobre empreendedorismo. O programa Oportunidades está começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Eu queria fazer uma pergunta única para vocês duas. Primeiro, a Arilda pode responder. Por que é importante aprender educação financeira ainda na infância, como eu disse na abertura do programa? Porque isso deve ser um hábito que a pessoa tem que carregar para o resto da vida. O hábito que diz que a gente só pode gastar aquilo que tem. Então, a criança precisa entender isso, essas dimensões. E o primeiro público o primeiro mundo que ela tem é o mundo de dentro de casa. Então, por onde começa? Com os pais, com as atitudes dos pais. Não é fala. Na educação financeira não é o pai e a mãe falar que não pode comprar, não pode gastar ou que tem que guardar. São as atitudes dos pais em relação aos seus gastos e às suas posses, é que vão dando à criança a percepção de o que é consumir, o que é guardar, por que se consome e por que se guarda. Quem tem 10 não gasta 11, né? Mais ou menos assim. Ou então, como minha avó falava, quem guarda sempre tem. Tá certo. Ivana Bonesi, e você, por que é importante ter essa educação financeira, o empreendedorismo também, que vocês trabalham lá no Inova Kids, logo na infância? O que a gente defende é que é muito importante uma educação que foque no desenvolvimento de habilidades e competências, né? É esse instrumental que a criança começa a desenvolver na infância e que ela carrega para a vida toda. Então, são habilidades e competências muito ligadas ao empreendedorismo, a essa capacidade, né, de empreender, e que é perfeitamente possível que a gente comece a estimular isso na criança desde muito cedo. Então, que competências seriam essas? A responsabilidade, o comprometimento, a persistência, o saber se planejar, né? Especialmente a criatividade, iniciativa. Então, há um formato de educação moderna, diferenciada, que permite que isso seja estimulado na criança desde muito cedo. E é um comportamento que ela carrega para a vida. Agora, porque a gente fala de educação financeira, a primeira coisa, pelo menos, vem à minha cabeça aqui, é uma coisa de adulto, né? Sistema financeiro. Não é por aí não, então, nesse caso? Não. O que a gente entende é que a criança ela tem uma curiosidade que é muito natural e saudável sobre essas questões ligadas ao mundo real, né? Ao dinheiro, ao uso do dinheiro. E não tem por que a gente afastar a criança dessas discussões. É possível, perfeitamente possível, que essas discussões sejam trazidas para o universo infantil. Agora, mas eu não percebo isso hoje na família brasileira, né? Por exemplo, a gente vê muitas famílias, Arilda, endividadas, principalmente depois dessa crise aí, aumentou o número de famílias endividadas. O que está faltando para ter esse tipo de educação? Bom, como eu falei no início, eu acho que falta dentro de casa as atitudes dos pais. Né, de mostrar isso para os filhos. As crianças estão sendo muito mal educadas em questão de valores e de comportamentos. Mas por trás dessa incapacidade ou dificuldade dos pais de fazerem isso,
A minha leitura dessa situação é a falta de alfabetização em matemática do brasileiro. Tá? Nós somos uma sociedade em que predomina o analfabetismo de matemática, que é a linha de conhecimento que desenvolve raciocínio lógico nas pessoas. Mas que matemática é essa que você está falando? É a básica mesmo? Da escola, que ensinou a somar, que ensina a dividir, que ensina a agrupar termos semelhantes, que ensina a colocar coisas que estão relacionadas. A matemática, o brasileiro tem uma percepção muito errada da matemática. Fala que matemática não serve para nada. Porque fala que eu não aplico isso em lugar nenhum na minha vida. A gente aplica a matemática na capacidade de raciocinar que nós temos. Ela nos dá a percepção do que é, o que vem primeiro, o que vem depois. Ela nos dá a percepção da relação de dependência entre duas coisas. Então, nos permite ter critérios de análise. Nos permite identificar prioridades e saber também dar valores relativos para as coisas que nós fazemos. Mas pelo que você está falando, quem não sabe muito matemática vai ter dificuldade de aprender educação financeira? Sim, exatamente. Então, a solução seria, vamos imaginar um adolescente, já saiu da fase infantil, está na adolescência, ela quer aprender educação financeira, ela precisa voltar ali para aprender mais aquela matemática? Ela já devia estar alfabetizada em matemática, porque essa alfabetização é que vai dar essa percepção. Inclusive, de ele identificar, saber o que é caro, o que é barato, o que eu posso comprar e o que eu não posso comprar. Nós temos estatísticas no Brasil que são alarmantes em relação à alfabetização de matemática. Uma delas, que é o último dado que eu tenho, nós temos das crianças que saem, dos brasileiros que concluem o ensino médio no Brasil, apenas 17% é alfabetizado em matemática. Ninguém ali, eu não quero fazer matemática, eu quero ser pintor, eu quero ser pedagogo. A matemática vai ajudar o pintor, o pedagogo, o médico, porque ela vai dar àquela criança, àquele adulto, a percepção de referência, o raciocínio lógico. Entendi. Se nós temos essa estatística, a dificuldade de se entrar num desdobramento do raciocínio lógico, que é compreender os limites dos gastos a partir de uma quantidade de dinheiro que se tem, está dado o problema. Então, dentro do país, nós estamos com 2 pilares que explicam essa deficiência, que é muito grave, que é a cultura da educação doméstica e a deficiência na formação de conhecimentos para dar essa capacidade para a criança. Ivana, a questão da educação financeira e empreendedorismo que vocês fazem com as crianças, essa criança tem que estar alfabetizada já? Então, a gente trabalha com crianças da faixa etária entre 5 e 12 anos. Ah, tá. Então, as crianças que já começaram no primeiro ano do fundamental e têm essa noção. Só que, além dessa alfabetização em matemática e alfabetização na linguagem também, e as crianças estão nesse processo de alfabetização, a gente trabalha muito com a criança, como eu já reforcei, o comportamental. Porque não basta você saber a matemática em si. Lógico que isso é o básico, é o elementar e é importante que isso exista. Mas a gente trabalha a escolha, porque há brasileiros adultos e alfabetizados, parte desse percentual de pessoas que tiveram acesso a essa educação, e educação de alta qualidade, mas que ainda assim não conseguem se organizar e se planejar financeiramente, porque não conseguem fazer escolhas conscientes e gastam mais do que possuem. Então, esse exercício da escolha consciente, desde a infância, isso é um treinamento que se faz, né? É um hábito que se tem. Então, a criança ela tem que compreender que se ela tem ali diante dela 2 brigadeiros e um brigadeiro tem uma forminha colorida, o outro tem a forminha branca, mas os 2 são idênticos em termos de sabor. O da forminha colorida custa R$3, o da forminha branca custa 2. Qual que eu vou escolher? Né? Eu vou gastar mais para satisfazer um desejo ou não? Né? Então, a consciência... E eu defendo o seguinte, não há nenhum pecado em se escolher o brigadeiro de R$3. Mas desde que essa escolha seja consciente.
Então, exercitar isso com a criança desde muito cedo, isso contribui para a formação de adultos mais habilidosos em lidar com esse planejamento financeiro. A escolha pode ser positiva ou negativa, né? Ela tem que aprender isso, né? E tem que aprender... Ela tem uma consequência. A consequência, os impactos daquilo. Então, quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas? E essa ideia de objetivo e de meta já é trabalhado desde muito cedo. E o que eu faço para atender esses objetivos? A gente falando assim, até parece que a gente está trazendo para o universo infantil algo que é muito próprio do adulto. Né? Mas tudo isso é trazido de forma muito leve, lúdica, através de dinâmicas, através de atividades em sala de aula que vão permitir à criança desenvolver essa capacidade de escolher. Você acha, então, que o empreendedorismo e a educação financeira têm que andar juntas? Eles caminham... O bom empreendedor é aquele que tem uma educação financeira boa. Não, certamente eles caminham juntos, né? A gente trabalha a educação empreendedora e a educação financeira, ela vem a reboque dessa educação empreendedora. Porque o bom empreendedor é aquele que sabe os seus limites. Então, ele sabe o quanto ele precisa investir, até quanto ele vai investir, o que ele vai ter de retorno e para que ele quer ganhar aquele dinheiro. Né? Qual é o objetivo dele? Porque o objetivo final do empreendedorismo é ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro para quê? Quais são as minhas metas? Qual é o meu sonho? O que me move? Então, isso tudo a gente pode trabalhar com a criança e a gente tem feito isso com muita eficiência. A educação financeira, por exemplo, vou frisar mais um pouco aqui, mais a educação financeira. Vamos falar um pouco de gastos, investimentos, dívidas. Existe dívida boa? Não. Ou toda dívida é ruim? Não existe dívida nem boa nem ruim, existe dívida. Mas antes de eu continuar isso, eu preciso pegar o raciocínio dela porque é importante. Sobre o empreendedorismo. Concordo plenamente com o que você falou, e é isso mesmo. Mas estou acrescentando. Eu vejo o empreendedor como aquele indivíduo que sabe executar a ideia. Porque dentro desse processo aí tem a inovação e o empreendedor, ou o inovador e o empreendedor. O inovador é aquela pessoa que tem ideias. Ele chega num lugar, ele consegue perceber uma possibilidade de fazer alguma coisa. Não precisa ser um negócio necessariamente. Pode ser uma sala de artes, um cinema, pode ser um polo de gastronomia. Isso é o inovador, ele tem ideias. Dentro desse processo tem um outro espírito, uma outra habilidade que é complementar, que é o empreendedor. O empreendedor sabe executar a ideia. Além de ele perceber que aquela ideia é economicamente viável, ou então simplesmente é viável porque ele quer fazer, ele sabe ordenar os processos para executar. Atitude, você está falando. Isso. E aí eu vou insistir. O que faz isso em nós? Advogados, médicos, professores, é o raciocínio lógico que nós aprendemos. Então, é preciso isso. Aí, voltando na sua questão da dívida. Vamos fazer o seguinte, responda essa questão da dívida, se existe dívida boa ou ruim, no próximo bloco. Ok. Estão me pedindo intervalo, vou fazer intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Estamos de volta com oportunidades, nós estamos falando hoje sobre educação financeira e empreendedorismo, principalmente na fase infantil, na infância. E eu fiz a pergunta sobre dívida para as minhas convidadas. Primeiro, Arilda, existe dívida boa? Quando eu falo dívida boa, porque a gente imagina assim, a pessoa comprar um apartamento, comprar um carro, investir em saúde. Existe dívida boa ou não? Pode existir dívida boa, assim como pode existir dívida ruim. Primeiro tem que entender o que é uma dívida, né? Foi um compromisso que a pessoa adquiriu por comprar um bem que ela não tinha o dinheiro total para comprar. É um serviço que o sistema financeiro oferece para a sociedade, muito bem-vindo. Pagar em parcelas. Tá? Muito bem-vindo, necessário, porque esse serviço, ele irriga a sociedade com dinheiro, que é quem move os negócios. No momento de uma decisão, eu posso não ter o dinheiro aqui agora, mas o que eu vou fazer vai me dar recurso para pagar. Então, a dívida pode ser um caminho para se construir
para se empreender, para se realizar um projeto adequado, rentável e necessário. O que vai precisar dela? Ela vai se tornar uma dívida ruim se ela não for planejada, se não houver uma análise prévia da viabilidade desse empreendimento ou dessa dívida, qual vai ser o tempo de retorno que a atividade que ela vai prover vai gerar e como isso vai ser feito. Isso é um planejamento. Então, volta a dívida. Vai ser boa para quem não soube planejá-la, para quem soube planejá-la, e vai ser ruim para aquele que não soube calculá-la. Entendi. E volta aí, quem não vai calcular é quem não tem a educação financeira adequada para perceber o que eu falei no início. Dá o senso de prioridade, dá o senso de posições relativas, que as decisões sempre exigem. Você imagina que uma dívida boa, como exemplo, investir na educação financeira, por exemplo, para os filhos, é uma dívida boa? Ivana Vanderla vai dizer que sim, né, Ivana? Essencial, fundamental. Deixa ela falar, não vou falar isso. Pode ficar à vontade, Ivana. Deixa ela falar que está mais no Investir na educação é dívida boa, né? É fundamental, né, a gente investir no sucesso dos nossos filhos. E eu costumo dizer o seguinte, educação empreendedora, educação financeira não significa necessariamente que a criança vai se tornar um empresário no futuro. É uma possibilidade, mas é muito importante que esse seja um arcabouço que a criança, adulto no futuro, ela vai carregar para a vida dela. Então, ela pode se tornar um médico empreendedor, um advogado empreendedor, um administrador empreendedor, e isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Porque é diferente você ter um médico que pensa financeiramente na prosperidade da profissão dele, naquilo que ele pode fazer para empreender dentro da medicina, né? E ele tem resultados positivos em razão disso. Ou que seja um funcionário público, né? Que no exercício das suas funções para o Estado, ele pense de forma empreendedora. Então, como solucionar melhor os problemas que são próprios do meu trabalho aqui, e agir com iniciativa e com criatividade. Todos têm a ganhar com essa educação empreendedora. E o nosso país está precisando muito disso, né? E muito a gente está precisando de novos negócios, de fazer circular o dinheiro. Há estudos que falam que o emprego formal ele está se esgotando, né? Esse formato que a gente conhece. Então, há órgãos internacionais, a Unesco, por exemplo, defende a educação financeira empreendedora na infância, porque isso estimula novos negócios e as pessoas buscam um autoemprego, quer dizer, eu tenho um autoemprego e ainda posso gerar empregos para outras pessoas. A gente não sabe como é que vai estar o mercado de trabalho daqui a 20 anos, né? Não vou exercer aqui a futurologia, mas certamente vai estar muito diferente do que a gente tem hoje. Então, investir na educação financeira empreendedora dos filhos, você mune essa criança, futuro adulto, de um instrumental que pode ser muito útil para ela no futuro. No bloco anterior, você estava falando que trabalha a questão lúdica com as crianças lá no Inova Kids. Esse modelo que vocês criaram, já existe? É tipo uma franquia ou vocês que criaram mesmo? Ele é um modelo nosso. Aqui no Brasil, se fala muito pouco em educação empreendedora, infelizmente, né? Em outros países, isso já é mais parte da educação infantil. Então, organismos internacionais ligados à União Europeia, grupos de estudos, a própria Unesco, já defendem isso há mais de 10 anos. Infelizmente, isso aqui chega com um pouco de atraso. Já há esse olhar para a necessidade de se inserir a educação empreendedora no ensino infantil, mas há poucas iniciativas de escolas inserindo esse conteúdo. A gente já tem alguma coisa no que diz respeito à educação financeira. Empreendedora, não. E em termos de curso livre, né, que é o nosso formato, um curso livre, regular, de ofertas regulares, o nosso é o primeiro do Brasil. A gente fala que é o primeiro do Espírito Santo porque há 2 outras iniciativas em outros estados, mas o nosso, a gente consegue ser mais abrangente do que esses outros. E é uma metodologia nossa, um projeto nosso que a gente desenvolve muito inspirado em material que a gente buscou em outros países, né? Então, na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, onde essas iniciativas elas já são muito mais difundidas. Há redes de escolas como essa fora daqui. E vocês trabalham os pais também? Porque a Arilda falou logo no início do programa que é importante a família participar. É muito importante. Então, a gente tem propostas nesse sentido, de fazer oficinas para os pais, porque essa educação ela tem que continuar
continuar dentro de casa. Entendi. E é uma demanda dos próprios pais, né? Eles buscam a gente e falam, mas Ivana, olha só, como é que eu vou conversar com o meu filho dentro de casa? Porque a criança chega em casa com questões diferentes, então tem que ter a continuidade daquele diálogo e algo que seja, que não destoe. Entendi. Então há iniciativas nesse sentido de promover ações para os pais, Posso inclusive dar um online. Exemplo, posso dar um exemplo aqui da família da Arilda? Arilda, se me permitir, você já falou isso aqui em um programa anterior a esse, um tempo atrás, que na sua casa, você me corrija se eu estiver errado, você que faz o orçamento da família lá, fica controlando, sim, né? Você só não controla o gasto com livros, você falou isso aqui uma vez, sim, continua sim, assim. Sim. Explica por que isso, que essa é a dívida boa? Não tem gastos, não tem limite para livros. Minha filha precisa, o colégio, agora ela está na faculdade. Educação sempre vai. Quando quer comprar alguma coisa, aí você... é caro, mamãe. Então nós vamos deixar de fazer isso, porque esse dinheiro a gente leva para o livro. Recentemente, teve que comprar um livro que custava muito caro. Tem que renunciar a alguma coisa. Eu não vou falar o preço, mas é muito alto. Aí ela estava muito preocupada, porque é muito caro. Eu falei, é simples, eu não vou te dar isso você não terá presente de aniversário e eu compro o livro para você. Aí é o saber escolher, né? Aí ela achou excelente, porque ela estava precisando. Eu quero só pegar um gancho dela aqui sobre a educação dos pais, em relação a essa educação empreendedora. O Brasil, o seu trabalho, que é empreendedor, inovador, e vai encontrar, na minha percepção, um grande dificultador, mas não é limite, que é a nossa educação em relação, a nossa cultura em relação aos números. Tá? Essa nossa falta de educação financeira, de lidar com os números. Eu conversei com o Guilherme um pouco antes, falando que tem estudos mostrando que é um estoque na nossa sociedade de analfabetos em matemática. Recentemente, acho que em 2015, saiu uma pesquisa de um economista que fez no Brasil inteiro e ele identificou, no Brasil, a pesquisa dele mostra 75% dos brasileiros não sabem fazer média simples. Dentro desse grupo de brasileiros, tem um percentual que não consegue calcular o horário que ele tem que levantar de manhã para chegar no trabalho na hora que ele tem que chegar. Ele chamou a nossa população de zumbis da matemática. E é esse raciocínio que eu venho reiterar, que você não está nesse foco, mas vai prescindir dele, que vai ajudar o seu trabalho a ser mais bem sucedido ou menor, com essa informação. E os pais têm dificuldade de ensinar para os filhos, porque os pais não têm. Nessa pesquisa desse economista mostra, o problema nosso da matemática é tão sério que não é uma questão de fluxo, não é essa geração que está aí. Nós temos um estoque de analfabetos. Os pais, os avós, os bisavós estão nessa situação. Então, essa questão da educação matemática financeira no Brasil, para mim, ela passa primeiro pela educação doméstica dos pais. Tá? É comportamental. E nas escolas? As escolas têm que preocupar com a educação financeira? Sim, a Unesco está propondo. Só que a Unesco, quando ela fala isso, ela está pensando num mundo em que as crianças estão alfabetizadas. O nosso mundo brasileiro, as crianças não estão alfabetizadas em matemática. Lamento informar, mas não estão. É um trabalho de geração, você acha? É um trabalho de geração, porque isso não se acaba. Porque nós temos 500 anos que nós não estamos fazendo isso. Nós não podemos ter a pretensão de, em um ano, em uma legislatura política, acabar com esse problema. É sério, é grave. E é um entrave para o empreendedor, para a atividade econômica, para a riqueza do país. Ivana, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente parte desse pressuposto, né, dessa necessidade de se educar matematicamente e o raciocínio, porque a matemática ela pressupõe esse raciocínio lógico, para depois poder refinar essa educação. E a educação financeira e empreendedora, ela é um refinamento, né? Você tem que partir de um mínimo ali necessário para depois elaborar esse raciocínio. Então, é fundamental que isso aconteça mesmo. Que bom. Olha só, o programa Oportunidade está chegando ao final. Antes de encerrar, eu gostaria que vocês duas dessem o último recado para o nosso telespectador, pedir a Arilda para iniciar essas considerações finais. Matemática não foi feita para gostar, matemática foi feita para aprender. É ela que nos dá a capacidade de discernir o certo do errado, o cedo do tarde. Então, aprenda.
e depois vai ser o empreendedor, vai tratar da sua vida, vai ser o psicólogo, o poeta, o médico que você quer ser. Seja empreendedor da sua vida com o seu raciocínio lógico. Ok, muito obrigado, Arilda Teixeira. Ivana Bonesi, suas últimas considerações. Se você quiser deixar o telefone do Inova Kids também, para as pessoas que queiram levar seus filhos para ter essa educação financeira, esse empreendedorismo, fique à vontade. Pois é, educação financeira e empreendedora é coisa séria, é coisa que pode começar na infância, deve começar na infância, para que essa criança já desenvolva habilidades e competências associadas ao empreendedorismo e que podem fazer a completa diferença no futuro profissional dela. Então, é um investimento importante, necessário. E quem quiser procurar a escola, estamos à disposição pelo telefone 3097 9000, ou quem preferir mandar um e-mail, Ivana, IVANA, @inovakids, Inova Kids, tudo junto com K, .net.br. Então, aí os nossos dados, estamos presentes nas redes sociais também. Sigam-nos no Instagram, no Facebook, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Ivana, muito obrigado também pela sua participação hoje aqui, pelas suas explanações. Obrigado a vocês duas. Lembrando o seguinte, a sua vida é afetada positiva ou negativamente pelas suas decisões, principalmente decisões financeiras. Pense nisso, tá? Aprenda, mesmo se você for adulto, aprenda um pouco sobre educação financeira, sobre empreendedorismo. Se tiver filhos, se tiver criança dentro de casa, leve essas crianças para aprender também educação financeira e empreendedorismo. O programa Oportunidades fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá!